Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos pra lá das 8. Chuta aí. O que eu peguei no meio do caminho? Trânsito, gente, porque meu nome, meu sobrenome é quase trânsito. Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda. Então é isso, gente. Vamos lá. Hoje a gente tá no capítulo 29 de 2 Crônicas e hoje eu coloquei o tema faxina espiritual. Porque aqui nesse capítulo a gente vai ver ali, a gente viu que Acaz foi um péssimo rei, que fez as piores coisas, né? Fez as piores coisas ali contra o Senhor, contra tudo aquilo que falava de Deus, ele estava fora, ele não queria saber. Porém, assim como o pai dele foi Jotão, né? E Jotão foi um rei inclinado para as coisas do Senhor. E aí, não, minto, Acaz. Acaz foi um rei, desculpa, é Jotão mesmo. O pai de Acaz foi Jotão e ele foi inclinado para as coisas do Senhor. Acaz, do nada assim, ele se revoltou, se rebelou totalmente contra Deus. Foi um filho ali de Jotão, então, que ocupou o reino, mas que ocupou o trono, mas que foi uma negação para as coisas do Senhor, totalmente rebelde contra qualquer coisa que dizia a respeito do Senhor. Mas o seu filho Ezequias, ele foi um rei, mais uma vez, totalmente inclinado para as coisas do Senhor. Então, a gente vê aí, né, as descendências, e uma das coisas que me chamam muita atenção é que às vezes a gente não tem controle, né, sobre essa criação de filhos, sobre essa questão, né, vai ou não vai servir ali a Deus, mas o Senhor, ele tem, né, ele nunca deixa, ele nunca deixa nada desconectado, fora do lugar, né? Ele sempre está ali trazendo pro rumo. Então, o neto de Jotão, ele foi esse rei inclinado para as coisas do Senhor, esse rei em que o Senhor pôde usar para fazer uma faxina espiritual, porque é exatamente isso que, ao meu ver aqui, dá a entender, sabe? Que ele esteve ali disposto a trabalhar e a consertar todas as coisas que o pai dele fez de errado ali para Deus. Vamos começar orando e aí a gente vai adentrando o texto e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por esse dia de hoje. Muito obrigada por essa semana que o Senhor nos concedeu. Obrigada por mais uma semana vencida, concluída, para a sua honra, para a sua glória. Obrigada, Deus, por cada trabalho aqui desempenhado, Deus. Obrigada por cada, sabe, Deus, cada filho que está sendo levado, Deus, ao centro do seu coração. Obrigada, sabe, Deus, por tudo que o Senhor vem fazendo na nossa história, vem conduzindo, Senhor. Em nome de Jesus, te convidamos para ainda hoje e esse final de semana e por toda a nossa vida estar se fazendo presente o tempo todo. Deus, nós te entronizamos, nós dizemos, tu és bem-vindo, Senhor. Nós te queremos, nós te adoramos e nós queremos aprender mais sobre o Senhor, mais sobre como te agradar, te adorar e levar os filhos de Deus até o Senhor. Aqueles que o Senhor escolheu, mas que hoje se sentem perdidos. Em nome de Jesus, nos ajuda, abre os nossos olhos, nos faz ver, enxergar, entender a sua palavra. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então, capítulo 29, versículo 1 vai dizer: Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Em outras versões vai dizer que ele fez exatamente como Davi, seu antepassado, né? Que ele foi assim, tipo, um rei muito parecido até, né, com o rei Davi. Parecido não, né, gente? Chegar na estatura do rei Davi é um pouco complicado.
mas que ele foi um dos antepassados ali que seguiu meio que à risca aquilo que Davi tinha colocado. E outra coisa que me chama a atenção também é que ele era filho de Zacarias, Abia era filha de Zacarias. Nós não sabemos aqui que Zacarias é esse que está se tratando, né? Afinal de contas, não existe só um Zacarias. Então, vai continuar no versículo 3 dizendo: no primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: levitas, escutem o que vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor nosso Deus. O rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Estavam ali os seguintes levitas: do grupo de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Do grupo de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel. Do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Do grupo de Elisafã, Sinri e Jeuel. Do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias. Do grupo de Emã, Jeuel e Simei. Do grupo de Gedutum, Semaías e Uziel. Então aqui, a princípio, a gente vai ter Ezequias ali convocando uma reunião com os levitas e com os sacerdotes, falando, né, lembrando eles do que estava acontecendo. A gente viu ontem que Acaz, ele foi um rei tão mau que à medida que as coisas iam acontecendo, ele ia destruindo o templo, ele ia fechando as portas, ele ia quebrando, vendendo, jogando fora as coisas do templo. E ele ia se desfazendo cada vez mais daquela imagem do Senhor para o seu país e para o seu reinado. E aí, beleza, então Ezequias aqui lembra eles disso que estava acontecendo, mostra para eles que o Senhor está virado por causa dessas coisas e por causa disso, né, chegaram a suas mulheres e seus filhos serem levados como cativos ali pelos israelitas, como a gente viu ontem. Então aqui ele vai chamar a atenção dos levitas e dos sacerdotes e vai falar: vamos então retornar com as coisas de Israel, com essa questão aí, né? Vamos retornar para dentro do nosso povo a questão religiosa, né? A gente vai tirar tudo que é impuro de dentro do templo, vai trazer de volta tudo aquilo que nós largamos aí pelo caminho, deixamos de seguir, né? E aí vai falar para eles não serem relaxados, não serem negligentes com aquela tarefa. Era uma tarefa árdua, era uma tarefa difícil. Quem é de igreja, né? Quem está inserido nessa cultura, nessa comunidade, sabe que muitas das vezes a gente está vivendo num país onde, né, a gente pode ter maioria cristã, mas que ainda assim as coisas não, não estão batendo, não está batendo o número de divórcio com a quantidade de cristãos, não está batendo o número de assassinato, de abusos, disso, daquilo, sabe? Muita de corrupção, sabe? O nosso país, ele está
crescendo em quantidade, mas e aí ele vai chamar a atenção para isso, ele vai virar e ele vai falar, cara, não sejam relaxados, é uma tarefa difícil, mas nós vamos precisar executar. E aí, beleza, e aí vai falar ali da família de Gerson, Coate e Merari, que eram ali a família da tribo de Levi, né? E Asaf e Emã, que depois veio a se juntar ali, depois daquela maneira que Davi, né, ordenou que adorassem e tal. E aí no versículo 15 vai dizer, esses homens mandaram chamar os outros levitas e todos eles se purificaram. Depois, de acordo com o que o rei, obedecendo a ordem de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá, de dentro, tudo que era impuro e levaram para o pátio, e dali os levitas levaram para fora da cidade, até o vale do Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então, foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram, purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados com todos os seus objetos e a mesa para os pães, oferecidos a Deus com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acás, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente do altar de Deus, o Senhor. Então aqui vai falar que, beleza, eles arregaçaram as mangas. Quem aí já fez uma faxina em casa? Todo mundo aqui, bom dia, Deusa, seja bem-vinda. Todo mundo aqui provavelmente tem esse dia, né, que tira para dar aquela faxina, arrastar tudo. E aqui eu vejo essa imagem, sabe? Primeiramente, eles se purificaram. E aí vai dizer ali que por 8 dias, é tão interessante que ele fala no dia 8º, eles estavam na sala. Então assim, era uma coisa minuciosa que eles estavam fazendo, que eles estavam realmente se importando com cada cômodo, entre aspas, com cada coisa que viria a se tornar, né? Eles pensaram em tudo. E aí, beleza. E aí eles, vai dizer que no 16º dia que eles vieram a acabar totalmente e foram comunicar ao rei que tinham de fato purificado ali todo o templo, tinham trazido de volta, como é que se diz? As coisas consagradas que o próprio rei Acás jogou fora, tirou de dentro do templo. E enquanto eu estava anotando sobre isso, quando eu estava fazendo meu estudo, eu coloquei, não há nada impuro demais que o Senhor não possa purificar. Sabe, aquela coisa, eu não sei você, né, se você, sei lá, uma coisa que o rei Acás parece que jogou no lixo e eles foram lá, limparam e colocaram de volta no templo, sabe? E quando chega nas mãos do Senhor, o Senhor trata aquilo como uma pérola preciosa, em que Ele vai ali e limpa, né? Muitos aqui sabem que pedras preciosas, às vezes retiradas do mar, tem todo esse cuidado, né? E é isso. E aí vamos continuar lá no versículo 20, no dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas e 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco do sangue e borrifaram o altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida, pegaram os bodes, que eram o sacrifício para tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas para que colocassem as mãos na cabeça deles. Rapidamente aqui, que o nosso tempo já está acabando.
Então aqui vai falar que o sacerdote, é o rei Ezequias, então ele levantou cedo, ele levantou de madrugada e quando recebeu aquela notícia ele foi imediatamente e ali eles começaram a preparar todo aquele ritual que a gente viu em Levítico de oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, em que eles, então assim, ele se atentou em estudar aquilo cuidadosamente para que eles pudessem oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. E aí no versículo 24 vai dizer: então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifício para tirar o pecado de todo o povo. Pois o rei havia ordenado que o sacrifício que era completamente queimado e o sacrifício para tirar os pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu à ordem do rei Davi, a ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade, o profeta do rei, e do profeta Natã. Ele pôs no templo os levitas com os seus pratos musicais, harpas e liras. Os levitas estavam ali de pé com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado, e logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus e os hinos e o toque de trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo: vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor. Portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios, ofereceram a Deus 70 touros novos, 100 carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados e, por isso, os levitas os ajudaram até terminarem os sacrifícios. A essa altura, outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais oferecidos como ofertas de paz. E houve as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios que eram completamente queimados. Assim começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles. Pois tudo isso aconteceu muito depressa. Então aqui, gente, tá finalizando já. Então aqui vai dizer, é uma coisa interessante, porque vai falar que eles fizeram todos os rituais necessários, mas principalmente vai falar que alguns sacerdotes, eles se purificaram, mas quem estava mais disposto ainda eram os levitas. Então, muitas das vezes, sabe, existem aqueles dos quais foram chamados para essa tarefa, e o rei Ezequias alertou eles, pediu para que eles não fossem negligentes com isso. E existem aqueles que vão ajudar, vão contribuir com ainda mais afinco, ainda mais vigor, ainda mais vivacidade. Então, que você seja esse levita, né? Que se prontificou ali e o Senhor fez tudo muito depressa, tudo muito, né, rápido. E amém por isso. Bom final de semana. Amanhã nós não temos live. Até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.